Existem outros tipos de alvenaria, não tão utilizada como o bloco de concreto e o bloco cerâmico. São esses: o bloco de silício calcário, tá? Que a grande vantagem dele é por não ser tão poroso e a maioria das pessoas que utilizam deixam ele aparente, sem a necessidade de dar acabamento, de estar revestindo com reboco ou até mesmo com gesso. E temos ainda o bloco de concreto celular. Tanto o bloco de silício calcário quanto o bloco de concreto celular são ótimos quanto a isolamento de fogo. A resistência dele é maior. Por isso, esses dois elementos são muito utilizados em caixas de escada. Vamos ver um vídeo agora comparando o rendimento de assentamento do bloco de concreto celular. Dos elementos de alvenaria, nós temos também outros tipos de tijolo, como os tijolos de vidro, muito utilizado para estética, para decoração, pois eles não têm grandes resistência a peso. A função maior do tijolo de vidro é o estético. Também temos os tijolos chamados ecológicos, que são os tijolos de solo e cimento. É um produto que ele é prensado, é retirado o solo da região onde vai ser realizada a obra, misturado com um pouco de cimento, e essa mistura ela é prensada, ela é clavada através de uma máquina pequena, de pequeno porte. Então são feitos de forma artesanal e é muito comum sua utilização em mutirões e assentamentos. O que é alvenaria de vedação? A alvenaria de vedação são paredes que têm a função de dividir os ambientes, sejam eles externos ou internos. A alvenaria de vedação são, portanto, aquelas paredes que suportam somente o seu peso próprio. E os elementos, os componentes dessa alvenaria de vedação podem ser tijolo comum, blocos de concreto, bloco cerâmico, bloco de tijolo de vidro, concreto celular, enfim, tudo isso que nós vimos anteriormente. Ou seja, é uma alvenaria que ela não é dimensionada para resistir a ações além do seu peso próprio. A alvenaria de vedação é aquela mais utilizada nas obras no Brasil. A maioria dos prédios que trabalham com estrutura reticulada de concreto são aquelas que a gente faz as formas, molda ela no lugar, executa, depois a gente vem e faz o fechamento, utilizam esse processo da alvenaria de vedação. A alvenaria de vedação ela pode ser a alvenaria tradicional, o bloco cerâmico tradicional de 8, de 6 furos, como pode ser também a família da racionalizada, são aquelas que nós temos uma diversidade grande dos blocos e componentes de vedação. A Cerâmica Barro Belo possui uma linha completa de alvenaria estrutural e vedação de alto padrão, podendo ser empregada tanto no sistema convencional quanto em edifícios, com uma redução de até 30% nos custos da obra.
O sistema de alvenaria estrutural oferece muito mais produtividade, pois reduz o tempo de construção. Também oferece redução dos entulhos, pois não há desperdício de material. Proporciona elevação da alvenaria em conjunto com a tubulação elétrica, sem contar com a amarração perfeita, sem quebra de blocos. Também oferece menor consumo de aço, concreto e argamassa. Tudo isso por conta da grande resistência do material cerâmico. Só para se ter uma ideia, quando comparado ao tijolo baiano, um bloco barro-belo chega a ser 7 vezes mais resistente. E quando você vê um caminhão saindo com aquele produto, sabendo que vai chegar no destino final e vai ter uma aceitação e vai fazer um belo de uma casa, um apartamento, isso dá um orgulho muito grande. Quais as principais diferenças entre a alvenaria de vedação tradicional e a racional? Bom, iniciando pela tradicional, o próprio nome já diz, ela é tradicional. Tá? Não existe um projeto específico para o levantamento das alvenarias. Elas são improvisadas, ou seja, são feitas da maneira tradicional, onde um pedreiro convencional pega e levanta as paredes e ponto final. Tá? Ou seja, essa mão de obra ela é pouco qualificada. Ela trata-se desse pedreiro convencional que a gente tem, que executa o simples fato de colocar bloco em cima de bloco. Tá? Isso aí nem sempre tem uma qualidade desejada dentro dos padrões de qualidades das normas atuais. A norma de desempenho que requer uma qualificação cada vez maior desse serviço. Então isso resulta muito no retrabalho. Tá? Por exemplo, a execução de elétrica e hidráulica na obra é feita através de rasgos, e esses rasgos posteriormente têm que ser fechados através de argamassa que preenche esses vazios. Desenvolveu-se bastante o processo para criar esses rasgos nas alvenarias, mas essa ainda não é a solução ideal. Vamos ver como que se evoluiu os rasgos da alvenaria. Os rasgos provocados pela instalação hidráulica e elétrica geram um acúmulo muito grande de entulho. Cada vez mais nós vemos descer um caminhão de bloco numa obra e sair 5 caminhões de entulho.
Então, o nosso processo de reaproveitamento passa a ser algo bem perdido dentro desse contexto da sustentabilidade. Quais são as vantagens da alvenaria racionalizada em relação à tradicional? Bom, o princípio básico dessa alvenaria racionalizada é que a gente tem que planejar, tomar todas as decisões antes mesmo de iniciar a obra. Tem a necessidade de todo o detalhamento executivo, a estrutura, a alvenaria, instalações hidráulicas e elétricas, tudo deve ser muito bem compatibilizado dentro do processo para a execução dessa obra. E quando a gente pretende realizar o projeto pela alvenaria racionalizada, a gente deve iniciar de imediato pela estrutura da edificação, sendo que na sequência a gente vem priorizando a alvenaria de vedação para que a mesma, porque essa vai estar interferindo em todos os outros subsistemas existentes na edificação. Sendo esses serviços, esses subsistemas da edificação, o revestimento, as impermeabilizações, as esquadrias, todo o processo hidráulico e elétrico, assim como toda a parte lógica do projeto, tá? Que são as comunicações, a internet, fibra ótica, todo esse processo. Todos esses serviços somados representam uma parcela bem considerável dentro do custo da obra, que deve ser bem planejado para ser executado por meio da vedação racionalizada. A alvenaria racional, ela apresenta algumas características que são bem significativas. A qualidade dos blocos, ela deve ser um bloco superior, um bloco resistente, e ele deve ser assentado na forma vertical. Por que na forma vertical? Porque ele permite a passagem de todas as instalações por meio deles. Tá? Tem que ter um planejamento prévio de toda a paginação da alvenaria. Você vai projetar um cômodo a cômodo, você tem que ter a paginação, você tem que saber detalhar cada bloco existente em cada lugarzinho específico que ele foi planejado para ser executado, para que não ocorra aquele quebra-quebra posteriormente. Para isso, nós temos a necessidade de ter um treinamento dessa mão de obra. A mão de obra não pode ser mais aquela tradicional. Tá? Todos os sistemas que vão ocorrer, quer seja hidráulica, elétrica, toda essa tubulação ela deve estar passando em conjunto com a alvenaria. O próprio pedreiro já tem que ter essa capacidade de poder estar desenvolvendo. E para que ele possa fazer essa paginação passo a passo, ele deve estar utilizando o quê? A família de blocos, tá? Que são os blocos compensadores, que evitam quebra-quebra durante a execução dessa obra. Com isso, reduz drasticamente o desperdício dos materiais, como a gente já pôde ver, porque ela não tem nem quebras e nem remendos. E com isso, melhora consideravelmente o quê? A qualidade da obra, a limpeza da obra, a organização do canteiro de obras. Enfim, uma obra racionalizada, ela traz grandes benefícios em prol do nosso projeto.